Outro dia aqui na mensagem o pastor Tanás falou que o filho é a muito, muito longo prazo, né? Amém por isso. Ainda tem bastante tempo para aprender o jeito de segurar. Bom dia para você. Um feliz sábado. Que bom que você veio aqui para a gente juntos dar a palavra de Deus. Nós estamos já na reta final de uma série, a série Limites. E eu não sei quantos capítulos dessa série você pôde acompanhar, mas aí nós falamos nesses últimos sábados sobre limites que temos que pôr em relacionamentos, como relacionamento com os pais, ou com os filhos, ou com as esposas, os maridos, relacionamento com os amigos, enfim, dentro dos relacionamentos, quais barreiras, quais limites, quais cercas, digamos assim, a gente tem que colocar. E hoje eu digo, sem medo de errar, que nós vamos falar sobre o limite mais difícil de todos. O limite que você tem que colocar em você mesmo. E conforme a gente for estudando, você vai ver que às vezes é mais fácil colocar limite nos outros, dizer, você vem até aqui e acabou, do que colocar na gente mesmo, mas é necessário. O limite pessoal, ele é necessário. Vou contar uma historinha para você, e sinta-se honrado por essa história, que a única vez que eu me lembro de ter contado essa história foi agora no primeiro culto. Antes disso eu não me lembro de ter contado, embora agora vai se tornar pública, mas vamos lá. Eu já comentei algumas vezes que eu tive a oportunidade de viver um tempo nos Estados Unidos. E quando eu estava lá, eu morei na casa de uma família brasileira, e você sabe que brasileiro nos Estados Unidos é como uma praga que sempre se encontra. Então, enquanto tem todos os brasileiros que existirem no mundo, ou melhor, nos Estados Unidos, eles vão se encontrar de alguma forma. E aí não era diferente nessa família que eu morava. Era uma família muito querida, que me tratava como um filho, eu tenho eles como segundos pais, mas, mesmo tendo toda essa intimidade, esse bom relacionamento, eu sabia que eu não estava em casa. E eu não sei se você já ficou na casa de alguém por algum tempo, assim, uma estadia mais longa, mas toda vez que você é visita na casa de alguém, ou pior ainda, quando você é parasita, que nem eu já estava naquela situação, você tem alguns limites que você tem que respeitar. Você tem que manter tudo organizado, você tem que respeitar os horários e o ritmo daquela família, você tem que respeitar o seu espaço, tentar não se intrometer muito nas coisas da casa. E é complicado esse limite, porque você está convivendo como se fosse parte da família, mas de fato, mesmo que eles te tratem assim, você sabe que você não é, que aquela não é a sua casa. E eu me lembro que eu sempre aprendi com meu pai a não incomodar as pessoas. E quando eu estava na casa dessa família, que era muito querida, eu tentava o tempo inteiro não incomodar eles, respeitar o meu espaço. Mas teve uma vez que eu esqueci disso. Eu fazia aula de inglês lá, fui para isso, e eu gostava bastante dessa aula, até por ter sido o propósito da minha ida. E era uma aula que acontecia 2 vezes por semana, 2 noites por semana, se eu não me engano, segunda e quarta. Fato é que para ir para a aula eu não tinha carro, também não tinha muito transporte público naquela cidade, e eu ia de carona, então, com a mãe da dona da casa que eu morava, certo? Que também morava lá perto. A gente ia junto fazer essa aula, então ela passava, me pegava, e a gente ia junto de carro para a aula. Aconteceu que numa semana, essa senhora estava viajando, então eu perdi minha carona para ir para a aula. Só que como ela estava fora, ela deixou o carro dela junto com uma outra família de brasileiro, dessas tipo praga que eu falei. Então, uma outra família de brasileiro que ficou com o carro emprestado para usar durante aquela semana, que a dona do carro estava fora. Como eu perdi minha carona, eu ia perder minha aula. E eu fiquei meio frustrado. Eu gostava da aula. Então, eu comecei a arrumar alguma forma. Eu gostava da aula, por incrível que pareça. Então, eu comecei a arrumar alguma forma de tentar ir para a aula. De alguma maneira, conseguir uma carona ou alguma outra pessoa que me levasse. Aí eu lembrei que a dona do carro, ela já tinha deixado eu dirigir numa oportunidade anterior, dirigir o carro dela. Então o que eu pensei? Ela está viajando, a aula é à noite, vou ligar para o rapaz que está com o carro emprestado, pedir o carro dela emprestado para poder ir para a aula e na manhã seguinte eu devolvo, tudo tranquilo. Aí liguei e falei, oi fulano, tudo bem? Olha, desculpa incomodar, mas assim, se não der, pode falar, não tem problema nenhum, mas teria possibilidade de eu pegar o carro dela emprestado para poder ir para a aula, amanhã de manhã eu te devolvo? Eu nunca fiz uma aventura dessa, eu sou um cara muito comportado, desde pequeno, eu sempre fui assim, meio recatado. O carro dos meus pais eu nunca pedi emprestado, depois que eu tirei a carteira o tempo inteiro, mas antes disso, eu nunca pedi emprestado, então foi completamente fora dos meus hábitos. Mas eu pedi, e ele ficou meio espantado, meio pego de surpresa, ele falou, tudo bem,
te empresto o carro, pode usar. Ele supôs que eu já tinha combinado com a dona do carro antes e me entregou. Tudo bem. Peguei o carro, fui para a aula, feliz da vida, foi uma grande aventura. Sabe quando você pega o carro do pai sem avisar? Era mais ou menos essa sensação que eu tinha, só que não era o carro do meu pai, pior ainda, era o carro de uma outra pessoa. À noite, quando eu voltei para casa, deixei o carro na garagem, porque na manhã seguinte eu devolveria para o dono provisório do carro. A dona da casa, filha da dona do carro, chegou em casa e viu o carro parado na garagem. Quando ela viu o carro, ela tomou um susto. Ué, o que o carro da minha mãe está fazendo aqui? E ela foi falar comigo. Bom, eu falei para vocês que eles me tratavam como filho, certo? Na hora da bronca, eu descobri que também. E ali, naquele momento, nos meus 20 anos de idade, eu tomei uma das maiores broncas que eu já tomei na minha vida, que me doeram mais do que as chineladas que eu tomei por toda a minha infância do meu pai. Porque eu tinha pego o carro sem ter esse direito. Aí eu expliquei para ela, não, mas olha só, eu liguei para ele disse que não tinha problema. Aí ela falou, claro, ele achou que você tinha combinado com a minha mãe. Você é uma criança, como é que você vai pedir o carro assim de qualquer jeito? Eu fui me rebaixando, diminuindo. Aí uma hora ela falou assim, ele vai usar o carro para trabalhar. E você tirou o carro que ele ia usar para trabalhar agora à noite. E amanhã de manhã ele vai precisar de novo. E ele está sem carro enquanto você está aqui no bem bom. Aí eu, meu pai. Aí ela falou assim, e tem mais. A minha mãe deixou bem claro que não era para emprestar o carro para você especificamente. Eu, rapaz, o que eu fiz? Foi uma bronca tão bem tomada, tanto que eu demorei tanto tempo para compartilhar essa história de novo, que realmente é a primeira vez que eu estou compartilhando, porque me machucou muito. Eu cruzei uma linha que eu não poderia ter cruzado. Eu deixei de estabelecer um limite. E agora, por mais redundante que pareça essa frase, quando você não coloca limites na tua vida, a tua vida fica desregrada. Desregrada. Ela foge do seu controle e você começa a colher algumas consequências com isso. No nosso relacionamento com Deus, o limite também faz parte. O limite que a gente coloca na nossa vida também influencia no nosso relacionamento com Deus. Sabia? Faz parte da sua adoração a Deus, colocar limites na sua vida. Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Eu quero ler com você a partir do verso 22. Mas antes, enquanto você está abrindo, convido você a fechar seus olhos, que nós vamos falar com Deus, pedir que Ele nos oriente nesse momento. Santo Deus, nós te agradecemos por mais um sábado, esse dia maravilhoso, que a gente pode esquecer de todos os problemas e vir aqui à igreja para poder louvar o Teu nome, Senhor. Nesse momento, depois de cantarmos, ofertarmos, orarmos, nós vamos começar a ler a Bíblia. E talvez é o momento mais importante de todos, porque nós vamos ouvir de fato a Tua voz. Por favor, Senhor, que Tu fales conosco hoje. Que nós possamos ouvir apenas e tão somente a Tua voz e nada mais. Nós queremos sair daqui com a certeza do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E quando nós falamos sobre limites que você tem que colocar na tua vida, nós estamos falando sobre domínio próprio. O domínio próprio faz parte do louvor a Deus. Tanto é que o que a Bíblia está dizendo aqui em Gálatas é que quando você aceita Jesus e Ele entra na tua vida, uma das coisas que Ele vai mudar em você é que Ele vai fazer você desenvolver o domínio próprio. Faz parte da nossa maturidade espiritual, desenvolver o domínio próprio. Tem outro texto interessante que está em 2 Pedro, capítulo 1. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Está um pouquinho mais para frente, tá? A partir do verso 4 eu vou ler, e diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz assim: Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e também a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês,
no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha só, entre outras coisas, a Bíblia está dizendo que para que você possa ser produtivo e efetivo no que diz respeito ao reino de Deus, você precisa desenvolver o domínio próprio. Ou nós seremos improdutivos no que diz respeito ao reino de Deus. Você sabe que quando a gente olha para a história de Jesus, Jesus era uma pessoa que tinha muito domínio próprio. Muito domínio próprio. Por isso eu quero usar ele de exemplo nos próximos minutos. Nós vamos ver agora, ou quero ver com você agora, alguns exemplos de pontos da vida que, quando não tem limites, eles podem se tornar um problema. São pontos positivos, mas que sem limites, eles podem se tornar um problema. E depois compararemos com a vida de Jesus, para ver o que Jesus falava sobre o assunto, certo? E o primeiro tema deles, ou o primeiro assunto, o aspecto da vida, eu quero ler com você em 1 Timóteo, capítulo 6. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Ele diz assim, capítulo 6, verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sabe qual é o primeiro aspecto da vida? Que é positivo, mas quando não tem limites, se torna um problema? Dinheiro. Dinheiro. E aí você já deve estar careca de saber que o dinheiro ele é importante, mas quando ele não tem limites, ele pode se tornar um problema. O dinheiro ele é importante, mas não é tudo. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro ele é a raiz de todos os males, e aqui eu vou destacar a frase. Você reparou que não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas o amor, a paixão ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Ou seja, pastor, a Bíblia diz que está errado então eu ter ambição, crescer na vida, ganhar dinheiro para ter uma vida mais confortável? Não, mas se você torna isso o foco da tua vida, aí pode ser um problema. O dinheiro ele é importante, faz parte da nossa sociedade, ainda mais nesse ritmo capitalista que a gente tem. Mas quando ele se torna o teu sentido de vida, quando ele se torna o foco da sua vida, ele vai se tornar um problema para você. O dinheiro, ele não deve ser o seu objetivo, mas o seu sustento. Tem uma grande diferença aí. O dinheiro serve para te sustentar e não para dar a razão da tua vida. Olha só, Jesus em Mateus capítulo 8, verso 20, ele diz que a raposa tem casa para morar, o passarinho tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus o tempo inteiro, nos seus 33 anos de vida, nunca aspirou ganhar dinheiro. O tempo inteiro ele tinha o seu foco bem colocado na sua vida. E tudo o que ele fazia era em prol desse foco, tanto que ele não tinha nem casa. Porque se ele fosse atrás de uma casa, ele perderia tempo no seu ministério, no seu foco de trabalho. Jesus não se preocupava com isso. E aí tem outra história interessante que está em Marcos capítulo 10, verso 19, se você puder abrir. Marcos capítulo 10. Olha só. Ali você tem a história que a gente conhece como o episódio do jovem rico. Aquele rapaz muito rico, e que era jovem, como já diz o nome dele, ele se chega a Jesus querendo saber qual é a maneira de alcançar a salvação. Olha o que Jesus diz para ele no verso 19. Marcos 10, 19. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o jovem rico respondeu: Mestre, tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. E Deus, ou melhor, Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. E o verso 22 dá o triste resultado da história. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A Bíblia não diz nem mesmo o nome desse rapaz, apenas um jovem que era muito rico. E ele guardava tudo o que a lei mandava, ele seguia tudo o que a Bíblia dizia, mas ele ainda não se sentia salvo. E agora ele chega para Jesus: Jesus, mestre, eu já faço tudo, mas eu não tenho a salvação, eu não sinto que eu estou salvo, o que falta para mim? Aí Jesus fala: você guarda tudo, mas o dinheiro está no lugar errado na tua vida. Vende tudo que você tem, se livra desse dinheiro e me segue, você vai ter a salvação.
Só que realmente o dinheiro era o mais importante para ele. Ele não conseguia tirar isso do coração dele. E talvez o jovem rico é um dos únicos, se não o único personagem da Bíblia que recusou um chamado pessoal de Jesus. Muita gente recusou o chamado de Jesus, mas o jovem rico teve um contato pessoal. Jesus chamou ele pelo nome, digamos assim, e ele recusou. Porque o dinheiro vinha em primeiro lugar. Cuidado, o amor ao dinheiro, ele pode não só tornar sua vida uma busca incessante por esse dinheiro, mas ele também pode te afastar de Deus. Porque o dinheiro, ele pode se tornar um Deus no teu coração. Qualquer coisa que na tua vida vem em primeiro lugar no seu coração, isso é um Deus para você. Cuidado, cuidado. O dinheiro facilmente pode se tornar um Deus. Será que você sofre com isso? Será que tem alguém aqui que sofre com essa busca incessante pelo dinheiro? Se você sofre com isso, primeira dica, reorganize as prioridades. Faça uma releitura do seu propósito de vida. Deixa tudo que você tem e me siga. Tira isso de primeiro lugar no teu coração e me segue. Me coloca na frente do dinheiro, que as prioridades vão estar reorganizadas. Cuidado com o dinheiro. Um segundo aspecto que eu quero ver com você está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1. Eclesiastes 3, vamos ler verso 1 e 2, ele diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, e assim vai o texto até o verso 8. Para tudo na vida nós temos tempo. E o segundo aspecto da vida que quando mal administrado pode se tornar um problema, é o tempo. O tempo. Para alguns o tempo é o dom mais precioso que nós temos. Vai ter alguém que vai dizer inclusive que tempo é dinheiro. Tempo é extremamente precioso, mas apesar de toda essa importância do tempo, essa é uma palavra que não faz mais parte do nosso vocabulário no ano de 2015. Porque a gente tem qualquer coisa, menos tempo. Tempo a gente não tem para nada. A gente não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para lazer, para a saúde. Quem tem tempo para dormir? Eu em casa, por exemplo, tem vezes que eu vou dormir 1, 2 da manhã por causa das coisas que está fazendo, e aí eu penso, tem que dormir 8 horas, que é o saudável, né? Não, espera aí, se eu estou dormindo 2 da manhã, 8 horas eu vou acordar às 10? Não, mas eu vou ser muito vagabundo, vamos acordar 7 e pouco mesmo e deixa para lá as 8 horas de sono. Nós não temos tempo para nada. Por que será que isso acontece? Interessante que a falta de tempo, ela nos leva a um segundo problema, que é o problema de deixar tarefas interminadas. A gente começa muitas atividades e muitas tarefas, mas falta tempo. Então a gente deixa pela metade e a gente não termina aquilo que a gente começou. É um hábito que a gente cria pela falta de tempo. Interessante que no passado, desde que Deus criou o mundo, o dia sempre teve 24 horas. E no passado dava tempo. Por que hoje não dá mais tempo? Talvez o problema não seja que o dia é curto, mas sim em como nós temos usado essas horas que nós temos em cada dia. Como nós temos usado o nosso tempo. Você sabe que tem alguns pontos que ajudam a gente a perder tempo. Ajudam a gente a perder o controle do tempo. Por exemplo, o sentimento de onipotência ou de onipresença. Quem nunca marcou 2 reuniões em 2 locais diferentes no mesmo horário? Não, vai dar tempo. Começa aqui rapidinho, eu vou para lá, vai dar tudo certo. Ou marca uma reunião aqui, meia hora depois já tem uma festa, uma comemoração, uma confraternização num outro ponto da cidade. Não, meia hora dá tempo. Meia hora não dá nem tempo de encarar o trânsito da cidade. Nós não somos onipresentes, nem onipotentes, não podemos fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Outra coisa, o sobrecarregamento. A gente esquece que o mundo não depende só da gente. Delegar tarefas é importante para que você tenha tempo de fazer tudo. Dividir as suas responsabilidades. Outro ponto, a irresponsabilidade, e esse eu acho muito interessante. Nós esquecemos que toda vez que nós administramos mal o tempo, nós não estamos afetando somente nós mesmos, nós estamos afetando todos os que estão à nossa volta. Por exemplo, você tem lá sua empresa e você está trabalhando e um dia você fica mais tarde no escritório. Aí você fala, não, hoje eu vou dar um puxão aqui, vou dar uma puxada para poder terminar tudo que tem que fazer e vou então até de madrugada. Meu corpo aguenta, eu vou até o final. O seu corpo aguenta, mas você parou para pensar nos seus filhos que estão em casa te esperando? Será que eles aguentam?
Enquanto você está fazendo essa hora extra, será que a sua esposa ou o seu marido em casa estão dispostos a fazer essa hora extra também? Quando nós administramos mal o tempo, nós afetamos quem está à nossa volta também. E um quarto ponto nesse sentido é a ansiedade. A gente quer tudo para ontem. Então a gente começa a fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo nós não fazemos nada de qualidade. O tempo é um problema na nossa rotina em 2015, principalmente em São Paulo. O que Jesus diz sobre isso? Mateus, capítulo 6, verso 33. Você também conhece esse texto de cor. Mateus, capítulo 6, verso 33. Jesus diz... Opa, abri errado aqui. Mateus 6,33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus resume o problema do tempo, ele dá a solução do problema do tempo em uma única frase: me procura primeiro e deixa que eu resolvo tudo. É isso que Jesus fala. Gaste tempo com Deus e sempre vai dar tempo. Você já fez esse teste? Eu já fiz uma vez. Quando eu estava na faculdade, teve um dia que eu tinha muita coisa para fazer. E quando eu olhei toda a agenda, a conclusão foi óbvia: não vai dar tempo. Então vamos começar logo para ver se dá tempo. Aí eu lembrei desse texto. Aí eu falei, cara, será que funciona isso aí? Buscar primeiro Deus e o resto vai dar certo? Vou fazer esse teste. Aí eu peguei minha Bíblia e fiz uma oração. Falei, Senhor, falei desse jeito, eu vou fazer o teste hoje. Vamos ver se funciona. O Senhor disse que funciona, vamos ver se dá. Então vou fazer esse teste. Eu vou te buscar primeiro para ver se depois as outras coisas vão dar tempo mesmo. Fiz a oração, gastei um tempo lendo a Bíblia, um tempo orando. Depois de gastar esse tempo com Deus, aí eu comecei a fazer as minhas atividades. Adivinha o que aconteceu? Deu tempo. Eu consegui fazer tudo. Claro, não foi uma coisa que terminei de tarde e fiquei com o dia livre. Não é isso que eu estou falando. Mas deu tempo de fazer tudo. Eu consegui me organizar e o que eu achei que não daria tempo, eu coloquei Deus a mais e deu tempo. Passou um tempo, algumas semanas, e chegou mais um dia que também estava carregado, e mais uma vez eu olhei para a agenda, e a conclusão, não vai dar tempo, só que agora a minha postura foi diferente. Eu olhei para Deus e falei, Senhor, desculpa, mas hoje não vai dar tempo, porque tem muita coisa, então eu vou pular o culto, amanhã a gente compensa. Sabe o que aconteceu? Não deu tempo. Ah, pastor, mas você está falando que é bonitinho. Faça o teste, faça o teste. Busque a Deus em primeiro lugar e as outras coisas Ele vai acrescentar para você. Busque a Deus em primeiro lugar. Quando você gasta tempo com Deus, você organiza seu tempo e o principal de tudo, você convida Deus para estar com você e Ele te ajuda para que as tarefas rendam, para que tudo dê tempo, para que tudo se encaixe. E aí tem um texto de Martinho Lutero, que eu gosto bastante, uma frase dele, que ele diz o seguinte: um dia ele falou isso aí: hoje eu estou tão ocupado, mas tão ocupado, tenho tanta coisa para fazer, que eu não posso começar o dia sem gastar pelo menos 3 horas com Deus, senão não vou dar conta. Olha que interessante. Busque primeiro a Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Você sofre com esse problema de tempo? Uma dica só para você: pare de perder tempo e gaste tempo com Deus. Eu vi uma vez essa frase num carro, no adesivo. Dizia assim: não ter tempo para Deus é o mesmo que perder tempo. Pare de perder tempo e gaste tempo com Deus. Mais um aspecto que eu quero falar com você está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. E lá diz assim: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe qual é o aspecto que a gente vai trabalhar aqui? A comida. Comer, colocar limite na sua comida, na sua alimentação, faz parte do seu louvor a Deus. Aí você olha para mim e fala: ah, pastor, você está cheio de moral para falar isso, né? Prometo para vocês que estou lutando. Se Deus quiser, esse ano vai ser diferente, né, amor? A gente está trabalhando lá em casa. Faz parte, a temperança, o controle da alimentação, faz parte do louvor a Deus. Só para você ter uma ideia, tem um texto de Provérbios, capítulo 23, verso 2, que ele fala o seguinte: se você não tem controle sobre a sua gula, coloca uma faca na sua garganta para você parar de comer. Imagina? Lógico, não é para surgir suicidas por causa da comida, por favor, não é isso. Mas é para ver a seriedade. O descuidado com a alimentação, com a saúde, isso nos afasta de Deus. Eu sempre tive esse problema quando era pequeno e sempre alguém tinha que me controlar. Isso faz parte da vida. Como é que Jesus lidava com isso?
Mateus capítulo 4, verso 1 até o 4, diz assim, Mateus capítulo 4, verso 1 até o 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus passou 40 dias no deserto, sem comer, de jejum. Imagina a fome que ele estava faminto nesse momento. Mas ele sabia que se ele comesse o pão nessa hora, se ele transformasse pedra em pão nesse momento, ele não estaria louvando a Deus, pelo contrário, ele estaria dando razão para Satanás. Então ele controlou o seu apetite. E ele só comeu depois que Satanás fosse embora. Controlar o apetite, controlar a fome, faz parte do louvor a Deus, por incrível que pareça. Isso é sério, isso é sério. Você sofre com esse problema, assim como eu, de controlar o apetite? Uma diquinha para você aqui. Comece a controlar o tempo da sua alimentação, a quantidade que você come, mas principalmente a qualidade da sua comida. Não se engane, você que é um magrinho de ruim, não se engane, ser magrinho não é sinônimo de saúde, viu? Meu pai costumava dizer, meu pai tem esse problema também, né? Meu pai costuma dizer que quando a gente morre, todo mundo fica magro. Então não se iluda, tá certo? E o último aspecto que eu quero falar com você, a língua. Último aspecto, a língua. Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Verso 19. Diz assim, Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios, ou a língua, esse é prudente. Capítulo 17 também, verso 27, diz assim, quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. A língua é um dos instrumentos mais poderosos que nós temos no nosso corpo. Ela pode ser usada para construir, como pode ser usada para destruir. Ela pode ser usada para exaltar, como pode ser usada para humilhar. Como você tem usado as suas palavras? O que você tem dito sobre os outros especificamente? A fofoca? Você sabe que uma palavra maldita, mal colocada, ela pode machucar mais do que um soco, um murro numa briga. E a cicatriz que uma palavra mal colocada traz, ela é muito mais difícil de sarar do que uma cicatriz física. Tem aquela frase que diz, palavras jogadas ao vento não podem mais ser recolhidas, ou não voltam mais atrás. O que você tem falado dos outros? Como você tem usado as suas palavras? O que Jesus fala sobre isso? Volte para Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37 diz assim, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus está dizendo que toda palavra mal, o má que você coloca, ela será trazida a julgamento perante Deus. E o verso 34 ainda completa, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você sai por aí, é o que a Bíblia está dizendo, isso é forte. Se você sai por aí falando mal dos outros, se você sai por aí criticando os outros, somente falando podridão sobre os outros, o que a Bíblia está dizendo é que o seu coração está mais podre do que isso. Se você sai por aí falando palavras impuras, é porque o seu coração está mais contaminado do que isso. A boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Como você tem usado as suas palavras? Qual é o sentido da gente vir aqui, cantar e louvar a Deus, e depois a gente chega em casa e usa as palavras para amaldiçoar as pessoas? Você sofre com esse problema? Vou te dar a dica que Sócrates dá. Antes de você falar mal de alguém, pense as 3 perguntas de Sócrates. Primeira, você tem absoluta certeza disso que você está falando é verdade? Porque geralmente essa fofoca é uma coisa que você ouviu de alguém, que ouviu de outro, que ficou sabendo. Você tem certeza que isso é verdade? Segunda pergunta, você gostaria que alguém falasse isso de você? E terceira pergunta, talvez a mais importante, isso vai ajudar alguém? Vai contribuir para alguém você falar isso? Se a resposta for não para alguma das 3 perguntas, ou pior ainda para as 3, não fale. Não fale.
provavelmente você vai estar usando mal a sua palavra. Use sua língua para abençoar e não para amaldiçoar. Nós poderíamos aqui ver mais outros e outros tópicos da vida que precisam de limites, como sexualidade, vícios, televisão, por que não? Mas o que eu quero que você mais fique em mente é o resultado de tudo isso. Você percebeu que em todos esses aspectos, o resultado final é que nos afasta de Deus? Não importa qual seja o âmbito da vida, quando você não coloca limites, o resultado final é que isso vai te afastar de Deus. Mais uma vez, colocar limites faz parte do louvor a Deus. Quando eu não tenho limites na minha vida, eu afasto Deus da minha vida. Vou contar uma historinha para terminar. Eu sempre sempre gostei muito de seriados. Esses que passam principalmente na TV americana aí. Gosto muito. E um dos primeiros seriados que eu comecei a acompanhar, assim, de cabo a rabo, foi um seriado de comédia. E eu vou falar aqui, não para fazer propaganda, mas só porque depois eu vou criticar mesmo. Então eu vou falar. Aquele seriado Two and a Half Men. Não sei quantos de vocês assistiram. Talvez uma boa parte aí. E eu digo isso porque, por muito tempo, esse seriado foi o mais popular dos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, um ator desse seriado, o principal, ele ganhava na média de $3 milhões por episódio. Por episódio. Imagina convertido para real hoje. E eu gostava muito desse seriado. Dava risada. Para você ver o quanto eu gostava, eu acompanhei ele até a 9ª temporada. E nessas 9 temporadas, ou melhor, essas 9 temporadas, eu tinha todas elas salvas no meu computador. E eu assisti elas algumas vezes, sem medo de errar. No mínimo 3 vezes eu assisti cada um dos episódios, de tanto que eu gostava. Eu dava risada antes do rapaz falar, porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu gostava muito, gostava muito. Até que um dia... Não, só que tem um problema. Para que o humor fosse sustentado nesse seriado, a estratégia que ele usava é o que a maioria da TV usa. Sexualidade completamente rebaixada, conceitos completamente errados. Vamos resumir dizendo que a técnica que eles usavam não era muito sadia, digamos assim. Não era muito sadia, não fazia muito bem. E quando eu olhava esses princípios errados que o seriado trazia o tempo inteiro, eu pensava assim, nossa, será que está certo assistir isso? Aí eu pensava o que você deve pensar também. Não, eu sei discernir o que é certo e o que é errado. Isso não vai me influenciar. E por causa desse pensamento, eu me baseava nele. Não, eu sei discernir, eu sei que está errado. Não, isso aqui não me influencia. E continuava vendo. Assim foi por um bom tempo. Até que um dia, um desses atores do seriado, um dos 3 principais do seriado, ele conheceu o adventismo. Conheceu a palavra de Deus e se converteu. Se batizou numa igreja adventista lá da Califórnia. E aí eu fiquei sabendo, como gostava de seriado, eu fiquei assim, nossa, que legal, o rapaz se converteu. E agora a primeira reação que ele teve, ou a primeira pergunta que fizeram quando ele se converteu. E aí, vai continuar no seriado? Porque não dá para fazer esse seriado e ainda servir a Deus. E eu, quando fiquei sabendo, eu pensei, não, ele vai ter que sair do seriado, porque é completamente hipocrisia. Ele está fazendo esse seriado e ser de Deus? Aí depois eu parei para pensar, opa, pera lá. Mas se eu estou assistindo não é a mesma coisa? Aí eu comecei com uma luta na cabeça. Será que eu assistir esse seriado, eu não estou sendo hipócrita? Pensei. Como eu gostava muito de seriado, eu falei, não, é diferente, não é a mesma coisa. E continuei assistindo. Até que um dia, esse rapaz, depois de convertido, depois de batizado, ele gravou um testemunho. Alguns de vocês devem ter visto isso. O testemunho que esse rapaz deu sobre a mídia, sobre o seriado, por que ele estava deixando o seriado, a influência que a TV tem sobre nós. Eu não vou gastar muito mais tempo nessa história, mas quando eu vi esse seriado, ou esse testemunho, eu vi que eu tinha que tomar uma decisão. Você não tem noção quão difícil foi, porque eu gostava demais. Mas eu decidi parar de assistir o seriado. Aí quando eu decidi parar, eu ainda tinha os episódios no meu computador, eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo, porque a tentação estava ali o tempo inteiro. Resolvi excluir os arquivos. E aí foi mais difícil ainda, porque deixar de ver é uma coisa, mas você ter todo o seriado no teu computador e excluir, é um passo mais difícil. E foi difícil. A Amanda acompanhou essa luta. Liguei para ela, para o Skype, e falei, amor, vou deletar. Ela falou, vai amor, você consegue. Eu falei, não amor, eu não consigo. Vai amor, você consegue. E assim foi essa luta, até que eu finalmente deletei. Só para você ter uma ideia, 40 gigas de memória no meu computador foram liberados naquele dia. Eu tenho uma noção de quanto tinha ali. Mas eu deletei.
parei de assistir. Sabe o que foi mais interessante? Depois que eu parei de assistir, eu comecei a reparar que eu mudei. Os meus pensamentos mudaram. A minha linha de raciocínio, quanto eu mais assistia, ficava mais parecida com a deles. Embora eu achava que sabia diferenciar. Os meus pensamentos começaram a ficar mais puros. E mais do que tudo, o tempo que eu gastava vendo seriado, eu agora conseguia gastar tendo mais contato com Deus. Eu só consegui sentir a diferença quando eu estabeleci um limite. A partir dessa experiência, eu comecei a controlar tudo aquilo que eu assisto. Se realmente aquilo não está me influenciando para o mal. Colocar limites na sua vida faz toda a diferença no seu relacionamento com Deus. Um último texto que eu quero ler com você para a gente terminar. É 1 Tessalonicenses. No capítulo 2, verso 11 e 12, ele diz assim: E sabeis ainda de que maneira como pai e seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória. Deus nos chama para sermos dignos de ter Ele na nossa vida. E eu te pergunto, a sua vida, ela é digna de Deus? A vida que você leva hoje, ela é digna de Deus? Paulo nos convida a buscarmos uma vida que seja digna de Deus. Nós não podemos levar uma vida digna de Deus enquanto a gente não estabelece limites. Se você não estabelecer limites, naturalmente essas ações vão te afastar de Deus. Nós vamos terminar cantando uma música, um hino. O nome do hino é Em Tuas Mãos. E eu gosto dessa música porque ela vai resumir exatamente a solução do problema. Você quer estabelecer domínio próprio na tua vida? Você quer buscar ter uma vida digna de Deus? Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Entregue tudo para Ele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas lhe serão acrescentadas. Imagine que sua vida é como um ponto de uma encruzilhada. Você chegou num ponto e para qualquer lado que você for, você tem algum caminho diferente para seguir. Para qualquer lado. Cada um desses caminhos vai levar para um lugar. Mas existe só um caminho que leva para o céu. Esse caminho é Jesus. Quando a gente decide colocar limites,
A decisão que a gente toma é, junto com Deus, colocar um muro na frente de cada um desses caminhos na encruzilhada. E o único caminho que eu vou deixar liberado para seguir é o caminho que leva para o céu. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque a tua palavra ela é tão ampla, tão profunda, que ela nos guia em cada um dos pontos da vida, Senhor. E hoje nós entendemos que existem vários pontos na nossa vida agora, que acabam nos afastando de Ti. Senhor, desculpa pela nossa teimosia, pela nossa inocência, até mesmo ignorância, de seguir nesses caminhos que levam para longe de Ti, Senhor. O que a gente mais quer nessa vida é sair dessa vida. O que a gente mais quer desse mundo é ir embora desse mundo, porque o que a gente mais quer é estar contigo. O que a gente mais quer é viver eternamente contigo. E existe só um caminho que leva para o céu. E o Senhor mesmo diz que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Por favor, nos mostre em que direção o Senhor está. E no momento que nós descobrimos a direção que leva para o Senhor, que nós possamos colocar um muro em cada um dos outros trajetos, em cada uma das outras portas, para que o único caminho que esteja na nossa frente seja a Tua cruz, seja a Tua luz, seja o céu, Senhor. Nós queremos viver eternamente contigo. Nos ajuda a ter uma vida digna de ter o Senhor na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado para você e que você busque nessa semana desenvolver uma vida digna de Deus. Próximos dias você receberá por e-mail a informação dos novos horários. Por favor, tente para essa mudança que teremos daqui 15 dias. E que você possa também compartilhar, quem sabe, com amigos que não sabem ainda dessa novidade, a que possamos, da melhor maneira possível, começar em abril com os novos horários de culto que teremos aqui pela manhã. Que Deus os abençoe. Não deixe de cumprimentar quem está ao seu lado. Um maravilhoso sábado a cada um de vocês e até daqui a pouquinho.